noite, classe. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Mais uma aula da EBD à distância, nesse novo formato. Um formato que nós tivemos que adequar, dadas as circunstâncias. Então, hoje nós vamos dar a aula de número 10. A revista, nós continuamos a revista, que é a da cultura cristã. Então, só para mostrar para quem não é da nossa classe, mas também já faz tanto tempo que talvez os próprios alunos da classe Aliança talvez nem se recordem mais da capa. Mas enfim, a lição 10 é o que é a palavra de Deus. Nosso texto base está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, que a Beth vai ler para nós aí, né, Beth? Isso. Após nos cumprimentar. Mas antes, Beth, deixa eu fazer uma oração para a gente iniciar. Ó Pai Santo e Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar estudando a Tua Palavra, Pai. Uma palavra que é viva, que é eficaz e que nos traz tantas coisas maravilhosas, Pai, para as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos nessa aula, Pai, fala conosco, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, classe. Estou aqui para auxiliar o presbítero Joel, aqui como professores da sala. Louvamos a Deus pela essa oportunidade de levar o estudo agora com um corpo maior, né, a igreja, mas vamos aqui, né, fazer a vontade do nosso Deus, nosso Pai. Então vamos lá abrir lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. É algo que já é de conhecimento, acredito que seja um versículo bem conhecido, né, do povo de Deus. 16 e 17. Deixa eu ver aqui. 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Beth, classe, o reverendo Hernandes, comentando essa passagem, no comentário dele na segunda carta a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, faz parte das cartas chamadas cartas pastorais, né? Aliás, é a última carta escrita por Paulo. Depois disso, pouco tempo depois, ele foi executado. E o reverendo Hernandes, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz assim: as escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. A Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e criada pelos fiéis. A palavra de Deus é infalível, inerrante e suficiente, é vencedora, invicta em todas as batalhas, tem saído ilesa do ataque implacável dos críticos e das fogueiras da intolerância. A palavra de Deus é a bigorna que tem quebrado todos os martelos dos céticos. Homens perversos se esforçam para destruí-la, queimá-la, escondê-la ou atacá-la, mas ela tem saído incólume de todas essas investidas. É viva e poderosa, é atual e oportuna, é a divina semente, por meio dela somos gerados de novo. Por meio dela cremos em Cristo. Por meio dela somos fortalecidos. A palavra de Deus é água para os sedentos, pão para os famintos e luz para os errantes. Por meio dela somos santificados e através dela recebemos poder. Ela é a arma de combate e o escudo que nos protege. É mais preciosa que o ouro e mais doce que o mel. Então, a palavra, feito isso, né, é uma palavra de revelação, né? A questão da salvação do homem, né? A questão do seu bem-estar, do seu viver, a questão da nossa regra e fé e prática, né? É verdade. Ainda bem que nós temos um Deus que se revelou, porque se nós dependêssemos de nós mesmos, a gente seríamos como cegos, né? Isso. Porque eu lembro de um programa que tinha no programa do Silvio Santos, chamado Domingo no Parque. É da minha época, né? Tinha uma criança que ele colocava, e a criança ela ficava escondida dentro de um compartimento. E o Silvio Santos perguntava para ele: você quer essa bicicleta? E ele falava fone, assim, né? sim! Daí o Silvio Santos logo em seguida falava assim: você troca essa bicicleta por uma banana? Daí todo o público lá gritando: não, não! E ele falava sim! Por quê? Porque ele não está vendo. Então, se nós
fôssemos buscar a Deus por nós mesmos, nós seríamos como essa criança que troca uma bicicleta por uma banana. E faríamos muitas coisas piores ainda. Né? Muitas vezes as pessoas se deixam levar por interpretações errôneas, né? Da Escritura, da Palavra de Deus. Deixadas por si mesmo, o homem ele busca, pela própria corrupção que há no gênero humano, ele vai buscar sempre aquilo que vai distanciá-lo cada vez mais de Deus. Seus próprios desejos, né? Exatamente. Nós temos aí como introdução, se você quiser ler, você fica à vontade. Aqui ela vai comentar logo no início, né? Que muitas das pessoas elas têm desprezado a palavra de Deus, têm desprezado a Bíblia. E isso é algo preocupante, né? Nós, como os cristãos, temos que ter como regra de prática e fé a Bíblia. Então, se nós nos afastamos da Bíblia, como que vai ser a nossa vida, né? Como nós comentamos agora. Teremos interpretações equivocadas e muitas vezes intoxicado, né? Que ele fala aqui, é isso mesmo? Uhum. Com mentiras que parecem verdades. Exatamente. É aquilo que muitas vezes que agrada aos ouvidos do homem, porque ele fala que o coração do homem é enganoso, né? Não é à toa que a maioria dos livros que vendem mais, os maiores best-sellers, são de livros de autoajuda. Isso. Aí você pode incluir o Paulo Coelho. Aliás, o Paulo Coelho, o livro O Alquimista, é o livro brasileiro que mais vende pelo mundo. Ele foi traduzido para quase todas as línguas do mundo. Aí você tem aí até o próprio padre Marcelo Rossi, Augusto Cury, na linha mais espírita tem a Zíbia Gasparetto. São pessoas que escrevem livros de autoajuda e a maioria das pessoas compram esses livros e compram muito, né? São livros que geralmente aquela lista da revista Veja normalmente lista primeiro esses livros de autoajuda como sendo os principais, os mais vendidos. Mas é verdade mesmo, o homem realmente lê. E aqui em João 17 fala que a palavra, né, como está escrito, ela deve santificar-nos na verdade. E a verdade do Senhor deve ser aquilo que tem que ser guardado no nosso coração, a palavra do Senhor, né? É verdade. E ter prazer nele, conhecer a Deus, leva tempo, porque nós temos que nos desbruçar, nós temos que estudar, nós temos que não perder tempo, mas ganhar tempo com a intimidade com Deus, conhecendo a sua palavra, né? No entanto, como podemos alcançar tal objetivo? Nós temos que parar realmente e estudarmos a Bíblia, que é realmente o único que nos auxilia a saber como glorificar, como adorar a Deus, né? Portanto, alcançar esse objetivo, o porquê da nossa existência, né? O que Deus fala conosco, através da sua palavra revelada a nós, quer deixar a nós, né? É verdade. Aliás, essa revelação, né, no caso, a revelação significa tirar o véu, né? Ou seja, aquilo que impedia que nós víssemos, que nós olhássemos para Deus foi removido. Então o próprio Deus é quem remove essa cobertura, então nós descobrimos, né, o que estava encoberto através da revelação do próprio Deus. Né? E aqui na introdução ele vai falar um pouco sobre a questão do povo que Deus escolheu, né? E escolheu para que fosse revelada a sua palavra, né? E aí ele vai falando um pouco de termos o prazer nele, encontrarmos na Bíblia a inspiração por Deus, que Deus, né, nos dá como útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. E ele vai revelando aqui, né, o povo israelita, né, no período de Moisés, falando logo no início a introdução dos 10 mandamentos, né? Aquilo que as pessoas tinham também para se posicionar, de conhecer, se santificar, realmente se arrepender dos pecados, para passar todo aquele processo para chegar na terra prometida, na terra de Canaã, né? Então, ainda nessa questão da revelação, né? A Bíblia declara que Deus se revela de várias maneiras, né? Quando a gente lê, inclusive nos Salmos, né? Salmos 19, outros Salmos aqui, que falam que Deus manifesta a sua glória através da natureza, né? Por meio dela. Ele se revelou nos tempos antigos por meio de sonhos e visões. A marca de sua providência se manifesta através das páginas da história, quando a gente vê que o próprio Deus ele costura a história, né?
como aquele tapeceiro, né, que vai costurando. Muitas vezes a gente não entende muito bem porque, mas é como um tapete, né? O lado contrário, um dos lados do tapete é emaranhado um fio enlaçado no outro. A gente muitas vezes não entende, mas quando a gente vira o tapete, a gente percebe a beleza e a maravilha que é, porque é o próprio Deus que está construindo tudo isso, né? E ele se revela nas Escrituras inspiradas por ele. A inspiração vem da própria boca de Deus, né? Porque essa inspiração é o próprio sopro de Deus, né? Então o ponto mais alto da sua revelação é o próprio Jesus, né? Então toda a palavra de Deus, toda a Escritura, ela é focada exatamente na pessoa de Jesus, né? Tornando-se ser humano, né? O que a gente chama, o que os teólogos chamam de encarnação, né? É interessante que a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus escreveu que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está lá em Hebreus 1 e 2. E diante de tudo que você comentou, né, o livro, né, a Bíblia, é um livro maravilhoso, né? Os seus 66 livros, né? 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo, não é isso? Exatamente. Totalizando 66. E aqui na nossa lição 10, ele vai falando, né, que existem leis, sermões, profecias, não é isso? Vai falando sobre canções, poesias, cartas escritas para até amigos, né? Recomendando algo daquilo que Deus revelou ao coração daqueles homens chamados, né, para ali fazer o papel na vida daquelas pessoas, né, para que haja arrependimento e transformação. Ele vai falando dos séculos e séculos, né, na questão da Bíblia, né, o tempo que ela foi, que demorou a se originar, a sua língua, né, as línguas distintas no hebraico, aramaico e no grego, né. E ele vai falando também da questão dos homens que escreveram, é bem interessante, né, desde um fazendeiro a um rei, né, a questão de um médico, revelando não a sua palavra, mas a palavra de Deus, né? Aqueles que tanto necessitam como nós fomos alcançados para essa bênção que é a maravilha da Bíblia. Né? É verdade. O pastor Cláudio, domingo passado, ele faz vários spoilers da nossa aula, né? Mas ele comentou a respeito do breve catecismo. A primeira pergunta do breve catecismo, que qual é a finalidade, né? Por que nós existimos? Né? Qual é a finalidade principal do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? E a pergunta número 2, que é exatamente de que maneira que Deus se revela, né? Que é exatamente através das Escrituras. Aí a gente tem, né? O único que realmente sabe como ser glorificado é o próprio Deus. Então, a nossa vida é uma vida que deve glorificar a Deus, mas é o próprio Deus que se manifesta para nós e diz, eu quero ser glorificado de tal maneira. Não é nós que vamos ver isso, né? Isso. Apenas Ele pode nos dizer, deixa eu ampliar um pouquinho a tela aqui, apenas Ele pode nos dizer como glorificá-lo e, portanto, alcançar o objetivo de nossa existência, né? Aqui já partindo para o segundo ponto da lição, podemos passar? Peraí, deixa eu passar os slides que eu ainda estou aqui na introdução. Quando você fala nisso, ela trata da questão de Moisés ensinando o povo de Israel, né? Quando aqui em Deuteronômio 4, 5 e 6, que Moisés registra: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Então aqui são do testemunho, né? Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Aí você já está no ponto 2. E o vosso entendimento. Mencionando isso que está falando, né? No Deuteronômio. E ele fala aqui que será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque não vem dele, mas do Deus que esse povo conhecia, né, guardava e cumpria a lei do Senhor. E eles eram admirados não porque eles eram inteligentes ou tinham sabedoria, não deveriam ser soberbos, mas porque Deus ali os iluminava através do aprendizado que eles tinham através do próprio Moisés. É verdade.
Então, o próprio slide está dizendo, por ser a palavra de Deus, a Bíblia atinge o âmago de todas as questões, né? Sendo capaz de convencer o ser humano do seu pecado e da graça do Senhor Deus em Cristo Jesus e de torná-lo sábio para a salvação, bem como perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que o apóstolo Paulo ele afirma que deveria ser amaldiçoado aquele que ensinasse algo diferente do que a Bíblia diz, mesmo que fosse um anjo do céu. Está lá em Gálatas 1:8, né? E a gente vê muito isso nos nossos dias, né? A começar alguns séculos atrás, que aparecem profetisas dizendo que recebeu uma nova revelação. Assim diz o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, exatamente. Deus manda o apóstolo dizer... Paulo deixa bem claro que seja amaldiçoado, né? Então a palavra de Deus, ela que é a autoridade sobre todas as coisas. Ela possui a última palavra nas questões espirituais, mas também na ciência, né? Na natureza e nas próprias experiências humanas, né? Todas essas não podem contradizer as Escrituras. Conforme nós lemos lá em Romanos 3:4, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Aquele que contradiz ou tenta contradizer a palavra, porque ela não muda, né? Não. E ela não é fiel ao homem, ela é fiel a si mesmo. É verdade. Então nós temos que entender que amaldiçoar daquele que ensina algo diferente do que condiz a própria Bíblia, né? Que nós temos que estar atentos que a palavra de Deus é autoridade sobre todas as coisas. Ela possui a última palavra nas questões espirituais, mas também na ciência, na natureza ou nas experiências humanas. Todas essas não podem contradizer a Escritura. Então, o homem mente, o homem mentiroso, o homem enganoso, o coração do homem enganoso. Mas a Bíblia, ela não mente. A Nina vem aqui para causar, né, Nina? É uma mocinha. Se vocês escutarem uns passinhos no chão, é uma mocinha que não para, que fica para lá e para cá, tá, gente? Depois eu apresento para vocês no final da aula. E aí nós vimos, então, que a palavra de Deus ela é inspirada, nós vimos isso, que a palavra de Deus ela é autoridade. Agora a gente vai ver o terceiro ponto, que é a palavra indispensável, né? Nós possuímos muitas coisas importantes, né? Mas conseguiríamos viver sem elas, né? A gente tem carro, tem casa, certamente a gente passaria muito bem sem essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela é indispensável. Sem a palavra de Deus, nós estaríamos perdidos, né? Porque é ela que nos dá a salvação, nos revela a salvação em Cristo Jesus. E sem ela, obviamente, nós estaríamos indo exatamente para o inferno. A gente fica assim, como nós podemos conhecer a Deus? Como podemos ter intimidade com Deus? Se Ele é indispensável, Ele não é indispensável, Ele é o todo da nossa vida, né? Exatamente. E aí, como nós o podemos conhecer? Através da sua revelação, através da sua palavra. Aí podemos ficar sem ar? É como podemos ficar sem o nosso Deus, sem estudar a sua palavra, sem estarmos orando. Podemos ficar, é indispensável na nossa vida, é isso? Sem dúvida. Sem a palavra de Deus, nós apenas imaginaríamos como Ele seria, e certamente nós erraríamos, né? Porque, como você falou, né, sem a palavra de Deus, nós tentaríamos adivinhar como viver sabiamente e como distinguir o certo do errado. E cada pessoa teria a sua própria opinião. Só que, dada a corrupção do gênero humano, nós certamente erraríamos feio. Nós temos muito trabalhado, né, nas nossas aulas anteriores, sobre a questão, até eu estudando um pouco, falando sobre a cosmovisão cristã. Porque se nós não conhecemos também a Bíblia, como nós vamos nos posicionar como cristão se não temos essa visão de Deus para tudo aquilo que nos envolve, né? Seja na vida social, seja na política, como nós estudamos semana passada, né? Nem você disse. E assim, seja na vida, no nosso cotidiano, estaríamos perdidos mesmo, né? Temos essa questão, o sim de Deus e o não tem aquele meio termo, né? Como ela é regra de prática e fé, o que ela é para nós, né? Sem a palavra de Deus, tentaríamos adivinhar algumas coisas, mas não existe, né, adivinhação. É o Deus falando conosco, né? E esse coração enganoso que nós temos, que Deus iria aplicar através do seu Espírito Santo, e como esse homem chegaria, né, a se arrepender ao ponto de glorificá-lo, de querer cada vez mais adorá-lo, se nós não temos como regra a palavra de Deus. E como glorificá-lo no mundo, se nós tivermos uma visão cristã,
né, no nosso dia a dia, de como vivemos realmente essa verdade, né, para a nossa vida, para nossa, que é realmente indispensável. Ele vai falando a questão novamente lá de... voltando no texto, né, a palavra de Deus é indispensável. Em primeiro lugar, porque as pessoas possuem tendência a viver uma fé baseada em suas experiências particulares, né, que você falou. Isso. O coração do homem é enganoso, obviamente ele vai ser enganado por ele mesmo, né? E a gente muitas vezes queremos nos convencer, né? Não conhecer a Deus, convencer que alguma coisa que nós tentamos fazer com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço, não, e não buscamos de Deus mesmo. O que Ele está nos ensinando diante de uma situação como nós vivemos hoje? Como que está o nosso coração em relação a nos fortalecer, nos revestimos, né, de um renovo, mesmo com essa questão da distância, a Bíblia, né, a gente fica tipo assim, perdido, se nós também não participamos dos estudos que é tão importante para nós, né, conhecemos, né, estamos em comunhão, mesmo na distância, né, de estar compartilhando da palavra, sermos edificados pela palavra, a gente vê ali, né, os estudos, vemos aí os cultos, né, nos domingos, as mensagens, nós temos que estar mesmo atentos a tudo isso. É verdade. Aqui a gente, voltando um pouquinho para o nosso texto base, né, a gente vê que, escrevendo a Timóteo sobre a palavra de Deus, Paulo afirma que ela é útil para o ensino. E aí o que Paulo quer dizer, né, como a gente vê no slide, é que a palavra de Deus ela é indispensável para o ensino da doutrina, isto é, não há meio de qualquer doutrina ser descoberta, ilustrada ou confirmada sem a Bíblia. Mas Paulo ele também vai ensinar que a palavra de Deus ela é útil para a correção. Então a Bíblia aponta os erros dos homens em sua repreensão, mas ela também aponta o caminho da justiça. Nele o homem de Deus ele é corrigido e capacitado a praticar a justiça e a viver para a glória de Deus na presença dele. Então Deus não é aquele pai bravo, irado, que o tempo todo só quer corrigir, disciplinar o filho. Não, ele é aquele pai que corrige o filho, né, disciplina o filho, mas ele aponta o caminho, a opção para seguir, né? Certo. E isso ele faz através da revelação dele, né? Não desiste nunca do seu filho, não, né? Ele quer que o seu filho venha a se arrepender, né? E aí ele buscar novos caminhos, mas caminhos corretos, né? É verdade. Quando a gente lembra da parábola do filho pródigo? O pai estava no portão, ele vê o filho pródigo voltando de longe. Quer dizer, quantos anos o filho pródigo demorou para cair em si e falar, vou voltar para o meu pai? É verdade. Agora o pai dele estava no portão esperando e avistou ele de longe, né? Pronto para dar um abraço. Então ele não foi pego de surpresa pelo filho voltando, não, ele estava aguardando o filho voltar porque ele tinha essa expectativa, né? Pai maravilhoso, nosso Deus é um pai maravilhoso. E aí Paulo também diz que a palavra de Deus ela é útil para a repreensão, ou seja, ela é o instrumento utilizado por Deus para corrigir o seu povo quanto aos erros e às heresias. Nunca houve nem ira, nem haverá qualquer erro ou heresia no mundo que não seja suficientemente refutado pelas Escrituras. Ela foi proveitosamente usada por esse propósito por Cristo e seus apóstolos, né? E a gente vê nas cartas, né, de Paulo, nós vemos também nas cartas de Pedro, de Judas, de Tiago, né, que eles trabalham muito isso, né, a questão da correção da verdade, né, e corrigindo e falando a respeito das heresias, né, e apontando os erros que estavam sendo cometidos por aquela igreja, né. E a gente vê que parece que nada mudou, né? Porque o que surge de novidade, o que surge de erros por aí... Apontando para que eles se arrependam, né? E mostrando a questão da salvação mesmo, né? Então, exatamente. Salvação. A questão do Senhor como redentor, né? Daquele que se arrepende. Então, sendo a nossa única regra de fé e prática, apenas a Bíblia revela a vontade de Deus para o homem e aponta o caminho para a salvação. O Evangelho da Salvação ele é revelado, não é só revelado nos Evangelhos, mas ele é revelado de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos toda a partir da queda do homem, até do que a
a gente chama de proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, né? Que já aponta para a missão de Jesus, né? Para a obra de redenção de Cristo, até Apocalipse nós temos aí a história da redenção do homem, né? Isso demonstrando a graça e a misericórdia de Deus para conosco. Né? É algo assim bem interessante quando eu lembro os meninos pequenos, né? Desde a questão dos livros da lei, né? Pentateuco, né? Gênesis, a criação, né? Êxodo, saída, né? Aí vem Levítico, leis para a santificação, a lembrança das leis, Deuteronômio, a lembrança. Então, a questão assim, de a gente gravar isso, e essa questão tão importante para nós, e a gente vai observando também a palavra de Deus, que é revelada como plano para que o homem se arrependa, né? Também revelada como devemos adorá-lo. Aí vai entrar a questão do casamento, né? O meu namoro, os jovens aí, cuidado, né? Adolescentes muito novos também querem pensar em namorar, né? A questão da minha vida em relação a como educar os meus filhos, a questão da minha vida quanto a comunhão com os meus irmãos. Ou seja, para todos os aspectos. Todos os aspectos da nossa vida. O presbítero Cláudio, ele aplicando a aula dos adolescentes, é pouco, né? A gente está gravando, que é meio confuso, né? Nós estamos gravando exatamente um pouco tempo depois da aula dos adolescentes ser apresentada. Né? Mas ele falou a respeito de uma geração que havia simplesmente esquecido tudo. Né? E nós temos, né, no Salmo 78, que falou que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Né? Isso. Porque se a gente deixa de falar aos nossos filhos, nós estamos criando uma geração que certamente vai esquecer e vai ter muita dificuldade. E nós já estamos vivendo isso e vivenciando isso, né? Porque os nossos filhos, talvez, eles não tenham uma dificuldade maior para passar para os filhos deles do que talvez nós tivemos. Que os nossos pais, eles nos inculcavam mais a verdade a respeito da palavra de Deus, né? Nós já fomos um pouco mais relapsos, talvez nossos filhos sejam mais relaxados nesse sentido. Então, cabe à nossa geração, né, já que está no nosso turno ainda, cobrar dos nossos filhos que eles passem, né, o bastão para frente e continuem, né, para que não haja um esquecimento, né, para que não aconteça como o presbítero Cláudio falou, né, uma coisa terrível, uma geração inteira havia esquecido tudo que havia ocorrido. Né. É a questão mesmo de ensinar e caminhar, né, na questão só do entregar. A gente vê pessoas que estão ali se alimentando o tempo todo, mas como que está a sua caminhada diante daquilo que ela tem aprendido, a questão do seu testemunho, a questão da sua vida, né, para com os que o cercam, seja em todos os âmbitos, seja no trabalho, seja na vizinhança, o que ela representa, como que ela adora a Deus, né, naquilo que ela tem aprendido, na palavra revelada de Deus para com as vidas mesmas, né? E a nossa responsabilidade é muito grande, né? Nós preocupamos, entregamos nessas gerações dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças ao Senhor. Mas temos também como igreja essa responsabilidade de ensinar, né, caminhar mesmo, como a gente fala lá em Salmo 119, né? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ela vai acendendo, né? Ela vai mostrando e você vai caminhando naquela direção do aprendizado mesmo, caminhando junto. Diz a nossa aula, né? A nosso slide aí da revista, a palavra de Deus é a revelação divina para a salvação do homem e para o seu bem viver também, né? Ele traz a salvação, isso é maravilhoso, isso é indispensável, né? Mas ele também aponta o caminho certo a seguir, né? A nossa oração sempre tem que ser que a nossa vida se torne cada dia mais agradável a Deus, né? E só o próprio Deus pode nos apontar aquilo que Ele quer, né? Para ser agradável, né? Então ela é inspirada, indispensável, possui suprema autoridade para as nossas vidas. A Bíblia é inigualável, né? E aí já partindo para a conclusão, né? Por ter sido inspirada, ela possui autoridade acima de qualquer livro humano. Isso. Você pode pegar qualquer livro de autoajuda aí, nada vai te trazer aquilo que a Bíblia pode oferecer, que é algo que o próprio Deus nos deu. Né? Então, qualquer obra realizada pela sabedoria e por mãos humanas não tem essa autoridade. Né? Então, por meio das doutrinas ensinadas na palavra de Deus,
que é revelado ao homem, que é a verdade sobre ele mesmo, a verdade sobre o mundo onde ele vive, né? Ou seja, sobre a sua existência, e a verdade sobre Deus. Então, a própria Escritura, ela dá aquilo que os filósofos, nem aqueles grandes filósofos conseguiram, nem Nietzsche, nem qualquer outro. Ninguém consegue, né? A grande dificuldade do homem sem Deus é exatamente tentar entender qual que é a razão da sua existência, né? Ele vai falando que ela sobre toda a ciência, né? Por mais que o homem queira conhecer a Deus através da ciência, né, da descoberta, da questão dos historiadores, se Deus não se revelar a esse homem, ele não vai ter fundo nenhum para poder conhecer esse Deus. E aí fica naquele imaginário, inventando, né, a questão dos seus próprios conhecimentos, tentar mensurar a grandeza de Deus, até a própria criação dele, né? A grandeza e o amor de Deus, né? Porque um dos atributos de Deus que certamente nos salvou, né, foi o seu amor, né? O amor dele nos constrange, né? Eu tenho muito isso no meu coração. É interessante, né, que essa inspiração, né? Tem uma palavra grega chamada telpneutos, né? Que significa soprada por Deus, né? Por isso que a gente, quando estuda a salvação, né, é pneumatologia, né, que é pneumo de ar, né, de soprar o ar, né? Por isso que a gente chama de pneu de carro, né? Porque o pneu de carro precisa de ar para andar, senão ele murcha e não faz nada. Né? Eu observando aqui, eu estava pensando na questão do Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento, né? Algo que foi deixado a nós. Exatamente. Algo que foi deixado a nós como herança. Antigo Testamento, né? Eles se permeiam, não tem como desassociar, né? E assim, fica pensando assim, né? Na criação, toda a questão da queda do homem até, né, a consumação, até a segunda vinda do Senhor, saber a questão da verdadeira sabedoria que vem do Senhor, né? E aqui no segundo, 1 Coríntios 2, 6 ao 13. Posso ler isso aqui, João? Pode, vamos. Entretanto, expomo sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem os dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se as tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Maravilhoso, né? Que ele tem, né? Ele busca tantos prazeres, né? E ao mesmo tempo há uma promessa daquele Deus que criou esses prazeres para o homem, há uma promessa de coisas muito maiores. Então, é que é assim, né? Foi tirado o véu, né? Então nós enxergamos, conseguimos enxergar isso por misericórdia de Deus, né? Sempre como eu falo, né, que o que difere nós do maior pecador é exatamente a graça que nos alcançou, né? E que nos revela essas maravilhas de Deus. Né? É tão bom falar da palavra de Deus, né? Exatamente. A gente fica meio temeroso, o coração fica meio nervoso. Se balançarmos nossas pernas aqui, né, João? Ninguém tá vendo, né? Mas nós vamos falando do Senhor e Deus vai... A gente vai falar da palavra de Deus, nós temos que falar com temor e tremor, porque... Não é qualquer sabedoria, né? Eu vi um rapaz, eu fui cortar o cabelo, não foi só o pastor Cláudio, não cortou o cabelo também, o rapaz estava sentado lá, porque o rapaz que eu corto o cabelo ele é evangélico, então, conversando a respeito, o rapaz falou assim, eu deixei a igreja por causa de uma palavra do pastor no púlpito. Poxa, deixou. Que palavra será que foi essa? Mas a palavra tem força, sim, né? Porque por isso que tem que haver temor e tremor, né? Porque a gente tem que realmente se deixar levar pelo Espírito Santo, porque se o homem for falar por ele mesmo, pode até causar isso mesmo, né? Ao invés de você trazer a pessoa, você vai... acabando sendo pedra de tropeço. Exatamente, isso
E certamente ele vai responder muitos. por isso, né? Com certeza. O que quer que seja que ele tenha dito lá, que eu também não entrei em detalhes, nem o cabeleireiro perguntou, mas enfim, foi uma coisa que realmente me lembrou que realmente nós temos uma grande responsabilidade. E aí eu volto no tempo, lá para 2002, 2003, quando eu comecei a frequentar a igreja, daí conversando com o pastor falou, tá vendo, quando você assume a liderança, você já faz parte daquele muito é dado, muito será exigido, né? Cobrado. Eu falei, então pastor, eu vou deixar meus caras. Ele falou, não, agora não adianta mais, né? Na época eu fui convidado para ser vice-superintendente da escola dominical. Ixi, muito tempo. Não mudou muito, não, porque a Raquel Bielo era superintendente, ela ainda é superintendente. Tá vendo? Então, ó, não poderíamos viver sem a palavra de Deus. Aí finalizando, estaríamos perdidos para sempre e jamais conheceríamos ao Senhor Deus. Assim, a Bíblia, dentre todas as coisas mais importantes da vida, é a mais importante. Através da revelação bíblica somos repreendidos, sendo instados ao arrependimento e somos corrigidos, sendo capacitados a praticar a lei divina e viver para a glória de Deus. E aí, como aplicação, né, a palavra de Deus é de fato a minha única regra de fé e prática? É uma pergunta, né? Isso. E não é uma pergunta retórica, não. A gente está perguntando, mas você tem que trabalhar isso dentro de você. É um questionamento, né? Para uma reflexão. Então, realmente, a palavra de Deus é a regra de fé e prática, é aquilo que você para e pensa assim, o que a palavra de Deus me diz a respeito dessa atitude que eu vou tomar, desse caminho que eu vou seguir, dessa coisa que eu vou pegar. É aquela questão, né? O que eu tenho vivido, né? Qual regra, né? Qual regra que eu tenho vivido? Tenho vivido por outras regras, né? E quais são as regras, né, que você tem vivido, né? O que de fato possui autoridade sobre a minha vida, né? Será que a Bíblia é uma autoridade na minha vida? O Senhor é a autoridade na minha vida? Ou, né, quando nós lemos lá atrás, né, seja Deus verdadeiro ou homem mentiroso, ou então Pedro falando, né, para o Sinédrio, né, não importa obedecer a Deus o que é aos homens, né? Porque quando nós tomamos essa postura é porque a autoridade de Deus está sobre a minha vida. Porque eu não temo a autoridade do homem. Quando a gente estava falando a respeito das autoridades, né, a gente trabalhou muito essa questão, esse aspecto, né? Nós devemos toda a honra, todo o respeito, né, às autoridades, mas a autoridade principal que deve se manifestar e regir na minha vida, né, é a autoridade de Deus, né? Então, tenho obedecido a palavra de Deus? É outra pergunta aí para aplicar, né, para a gente pensar, né? Tenho procurado a presença do Senhor, né? Tenho procurado na presença do Senhor e para a sua glória? É isso mesmo? Isso, para a sua glória. Tenho procurado na presença do Senhor e para a sua glória? Viver para a sua glória. Viver para a sua glória? Deixa eu ver aqui se puder alguma coisa. Tenho procurado viver na presença do Senhor. Pegou uma letrinha. Mas o viver vai fazer a ligação, né? Para viver para a sua glória. Não, tenho procurado viver na presença, pulou aí. Isso. Viver na presença do Senhor e para a sua glória. Então, quando nós aprendemos lá no breve catecismo, né, qual a finalidade principal do homem, será que nós realmente entendemos isso, né, que nós devemos glorificar a Deus? Será que nós entendemos que, conforme a segunda pergunta, nós devemos ir até a fonte da resposta, que é para que maneira que nós devemos glorificar a Deus e termos a nossa vida preenchida? Eu sempre gosto de citar aquela frase de Agostinho, que ele falava assim: criaste-nos para ti, ó Deus, inquieto estará o nosso coração até que repousa em ti. Então, o eleito de Deus, enquanto ele não se achega a Deus, ele tem uma vida vazia, né? Mais vazia do que qualquer outra pessoa, né? Tem uma vida miserável, porque ela só vai ser preenchida exatamente quando ele vive para a glória de Deus. E por fim, né, eu tenho vivido buscando os meus próprios interesses. Isso é o que é. A gente não faz esforço nenhum, né? Viver para o nosso próprio interesse é uma coisa natural do ser humano. Né? Então, que Deus nos ajude e nos constranja realmente a buscar tudo isso, né? Nós temos tido tanto tempo, né, em casa, né? Então,
A gente falou a respeito da liberação de alguns streams aí para Netflix, né? E o Google liberou alguns filmes, né? Então as pessoas estão procurando assistir muito filme, muita série, né? Mas e a palavra de Deus? De expor a conhecer, né? E o Alan brincou numa aula dos adolescentes, ele falou assim, olha pessoal, a Bíblia está disponibilizando 66 livros, podem ler à vontade. É uma grande biblioteca, tem de tudo. Você tem aí, você está, não tem qualquer dificuldade. E muitas das vezes é aquela questão, né? O que tem levado você, né, a adorar esse Deus? Quais as suas regras, né, que você tem vivido, né? Pessoal, nós estamos encerrando, queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Nós vamos finalizar com uma oração da Beth, lembrando que no próximo sábado nós temos, né, novamente uma aula. A gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é a respeito do design inteligente. Se você não sabe o que é isso, então acompanhe conosco na próxima aula, que vai ter uma convidada especial, que é a Manu. Isso, que a gente já tinha conversado, exatamente, né? Nós teremos uma aplicação da aula da Manu. E a Manu tem uma formação voltada para a ciência, então ela tem uma facilidade maior para atuar nessa área, né? Melhor que eu e você. Biológica, né? Eu tenho facilidade assim em história, mas na parte científica assim eu já, né? Tanto é que em algumas oportunidades até passei para a Raquel, né? Que eu sei que a gente percebe, né, a questão de alguns irmãos têm um pouco mais dentro daquela, atuando dentro daquela temática, né? Que ele vai trazer, né, para a sala. O talento que Deus deu, né? E a gente tem que aproveitar, né? Então, Beth, você ora para a gente, né? Sim, vamos orar e agradecer, né? E agradeço também a participação da Débora aí, a Nina que sapateou para cá, né, Nina? Que não para, mas louvar a Deus mesmo pela oportunidade, pela tecnologia que nos auxilia nesse momento, né, de estarmos isolados e agradecer mesmo, né, a Deus pelo teu amor para com as nossas vidas, saber que Ele nos convida, né, a conhecer dele e nós temos que nos dispor a isso, né? Como nós aprendemos. Que seria de nós sem a palavra de Deus, né? Que seria de nós a não conhecer a Deus e buscar, né, os seus preceitos para as nossas vidas. Misericórdia para conosco, né? Se não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado. Israel que eu diga. Isso. Queremos agradecer e louvar a Deus, né, pela igreja, mandar um beijo, assim, todo o coração, para que logo, logo a gente possa estar junto, não é isso? É verdade. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esses momentos tão preciosos. Ó Deus, o que seria de nós se não tivéssemos também a Tua palavra, se o Senhor não se revelasse a nós? Queremos te agradecer, ó Deus, pelo amor do Senhor que tem nos alcançado, pela oportunidade de termos a Bíblia, Senhor, e podemos estudarmos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e logo, Senhor, desejosos no coração de estarmos unidos, Senhor, escola dominical, junto com os nossos irmãos, ali, Senhor, compartilhando, havendo as reflexões entre nós, ó Deus, que o Senhor restabeleça isso, mas tudo isso está dentro das Tuas mãos, dentro da Tua vontade soberana. E cremos, Senhor, que o Senhor tem um propósito nesses momentos de isolamento para nos ensinar, ó Deus. Obrigada, Deus, pela nossa igreja, pela liderança, na vida dos nossos pastores, conselho, por cada professor, por superintendência, ó Deus. Pelos nossos irmãos, igreja, Senhor, cada um no seu lar, mas unidos com o só intuito de conhecer-te e aprender do Senhor. Obrigada por essas vidas que te agradecemos e pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.